Em algum momento a rotina vai tentar te atropelar e é muito importante que você não deixe isso acontecer. Conta pra mim, quantas vezes você já teve aquele imprevisto que atrapalhou a sua rotina de criação? Cara, eu já passei por isso várias vezes e recentemente isso quase aconteceu. E é exatamente sobre como contornar esses imprevistos que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo, então fica até o final. Eu sou o Glauber Oliveira e aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, mentalidade e como viver na internet sem ser consumido por ela. E para a gente começar, o que eu sempre gosto de trazer primeiro é o que acontece, o problema. Então vamos começar a falar sobre isso, O que acontece quando você fica sem postar? E aqui eu não estou falando de pular um dia ou esquecer alguma postagem, não, eu estou falando de você ficar sem postar por um certo período, uma semana talvez, uns 3 dias, uns 4, 5 dias. Vamos tentar entender. Então a primeira coisa, e talvez a mais evidente de todas elas, é que você vai perder oportunidades de vender, de fechar novos clientes, de mostrar o seu produto, o seu serviço, e isso a gente sabe que vai te atrapalhar. Às vezes você ficar uma semana sem postar vai ser a diferença entre ter aquele um cliente a mais aí na sua agenda. Vai ser talvez a diferença entre você vender aqueles produtos que você estava planejando vender no seu mês e não conseguir, por não aparecer para as pessoas. A gente traz uma série de prejuízos, eu diria, nesse sentido de vender, de conseguir oferecer o meu produto, por ficar sem postar. Outra coisa que começa a acontecer quando você começa a falhar nas publicações, ficar um certo tempo sem postar, tipo, eu posto um conteúdo hoje, aí eu passo uma semana sem postar nada, aí depois eu volto, posto conteúdo ali com uma certa frequência durante uns 3 dias, uns 5 dias, e de repente eu desapareço de novo, fico 2 semanas sem postar, aí eu volto, posto mais uma semana, desapareço por mais 2 semanas, 3 semanas, e eu fico sempre nesse apareço, de repente eu sumo, depois eu apareço de novo, sumo de novo. O que isso gera na cabeça das pessoas que estão acompanhando a gente? Primeiro, elas vão começar a ter uma imagem um pouco negativa. Por quê? Elas vão entender que, tipo assim, eu tô criando conteúdo, mas não é nada sério. Eu posto quando dá na teia, eu posto, sei lá, quando eu tô afim. Eu começo a passar essa imagem. Essas pessoas, elas vão começar também a não entender o que tá acontecendo, porque, tipo, eu chego hoje, apareço, falo alguns conteúdos ali, e de repente, silêncio. Não posto mais, não apareço mais. Aí eu volto outro dia, como se nada tivesse acontecido, e posto mais alguns conteúdos ali. E aí depois de novo, silêncio, vários dias sem postar nada. As pessoas, elas vão ficar sem entender o que esse cara tá falando, por que ele posta aqui e depois ele some. Será que ele tá querendo vender alguma coisa? Será que ele só tá fazendo um conteúdo ali porque ele gosta daquele assunto? As pessoas começam a ficar meio confusas ali. Por que ele está falando isso? Ele posta, depois some, depois aparece de novo, depois some. Gera essa confusão. Outra coisa que acontece, que também é muito prejudicial, é que as pessoas vão começar a perder a confiança na gente, porque eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Quanto mais a gente aparece para as pessoas que acompanham o nosso conteúdo, mais confiança elas desenvolvem com a gente, porque eu me tornei familiar. Todo dia eu tô ali, todo dia a gente está conversando, eu tô trazendo um conteúdo. Se eu começo a desaparecer, as pessoas vão entender que eu já não tô mais levando aquilo a sério, ou que eu já não tô mais tão afim de fazer. Talvez elas vão achar que eu parei, que eu não tô mais trabalhando com aquilo, ou fazendo aquilo que elas estavam vendo eu fazer. Então isso vai diminuindo a confiança que as pessoas têm naquilo que a gente faz. Só que se você acha que até aqui já tá ruim demais, infelizmente a coisa só piora. Eu vou guardar os piores para o final. Outra coisa que vai acontecer é que você vai quebrar o compromisso que você tinha com você mesmo.
e isso vai enfraquecer a sua autoconfiança. E pessoal, isso aqui é muito sério. Toda vez que eu me comprometo a fazer uma coisa e eu não faço por desistência ou por querer adiar e falar, ah, não, deixa, não quero, não faço, não dou conta, enfim, por qualquer motivo que seja, se eu me comprometi a fazer alguma coisa, eu não realizei aquilo, eu vou ter a sensação de que eu não sou capaz. A minha autoconfiança ela vai começar a ser minada lentamente, cada vez que eu me comprometo com algo e que eu não realizo. Então, se eu me comprometi a criar conteúdo, e aí chega no momento em que eu não faço aquilo, eu não consigo criar, eu passo, sei lá, 2 semanas sem postar nada. Eu vou começar a acreditar que eu não sou capaz de criar conteúdo. Eu vou começar a ter essa visão, tipo, ah, eu não consigo, eu não sei criar, eu não dou conta de criar. Criar conteúdo não é para mim. Você vai começar a entrar nesse ciclo de ter a sua autoconfiança cada vez mais enfraquecida. Então, eu sempre falo aqui, é melhor que você faça menos na medida que você dá conta do que você quebrar esse compromisso que você fez consigo mesmo de criar conteúdo e não conseguir fazer. Ou melhor, de criar muito conteúdo e não conseguir fazer. Então, é importante que a gente tente manter o máximo possível para que a nossa autoconfiança não enfraqueça. Porque se isso acontecer, o que vai chegar logo em seguida é um outro estágio onde depois de ficar algum tempo sem postar conteúdo, você simplesmente vai desistir. E aí você pode começar a falar coisas como você não precisa de criar conteúdo, ah, do jeito que tá aqui tá bom, não tem problema, eu recebo indicação, eu não preciso ficar criando conteúdo, tá tudo bem se eu não postar porque as pessoas já me conhecem, todo mundo já sabe. Você vai começar a criar todas essas justificativas para falar que você não precisa, mas na verdade é que você já desistiu, porque lá atrás, como a gente falou, a autoconfiança ela foi sendo destruída lentamente. E eu sei que pode ser um pouco pesado às vezes a gente falar esse tipo de coisa, mas é muito importante que a gente entenda aonde que está o problema, que a gente entenda o nome, que a gente dê nome para as coisas, para que a gente consiga identificar e resolver aquele problema ali. Então você até poderia falar, ah, tá bom assim, não preciso postar tanto. Tudo bem, mas e o seu negócio, como vai ficar? Se você está na internet, foi porque você viu que aqui teria um lugar para que você tivesse mais resultados. Então, aonde que isso fica? Se tá bom assim, se você não precisa continuar? Ou então, se você fala que, ah, tudo bem se eu não postar porque eu recebo indicações. Sem problema. Agora eu vou falar algo aqui de alguém que também já trabalhou com indicações. Chega um momento que a indicação acaba. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, as indicações acabam. Essa é uma fonte que uma hora ou outra vai secar, porque as pessoas vão te indicar, mas pode chegar no momento que aquela pessoa que continuaria a corrente, ela não vai continuar. Ela não vai te indicar para outras pessoas. E aí, de onde que vão vir os clientes? A gente, por mais que seja legal, a gente não pode depender simplesmente da indicação, porque a gente nunca sabe se aquela pessoa vai querer me indicar ou se aquele serviço que eu prestei atendeu a expectativa daquela pessoa, superou a expectativa daquela pessoa a ponto dela querer me indicar para outras pessoas. Então eu não posso contar só com isso. Se a gente está aqui na internet é porque a gente entendeu que a coisa aqui traz um resultado legal. Então eu preciso sim me esforçar para que eu consiga ter esse resultado. E aí, ficar sem postar, ficar sem criar conteúdo é exatamente aquilo que vai atrapalhar, que vai prejudicar o meu crescimento. E como eu sempre falo aqui, comprometa-se com o seu plano. Se no seu plano você colocou para fazer 3 posts que seja por semana, faça esses 3 posts. Ah, Glauber, mas está difícil. Ah, mas eu tive um imprevisto. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah, mas o resultado não está vindo. Vem comigo, vamos entender aqui então o que dá para fazer. Primeiro,
Crie uma rotina de documentação daquilo que você faz. Vou te explicar. Imagina que você tem um consultório. Vamos imaginar um consultório. E aí, chegou o primeiro paciente, você foi lá, atendeu, beleza, o paciente foi embora. E aí, antes de chegar ao segundo paciente, você tinha ali uma janela de tempo, talvez de uns 15 minutos, uma meia hora, beleza. Nesse tempo, que tal se você fizesse o seguinte? Pensa ali naquela situação daquele paciente. Imagina quantas pessoas além dele também estão passando por aquilo e quanto a sua informação poderia ajudar aquelas pessoas a vir até você para resolver aquele problema. Só que aí você não vai simplesmente pensar. Você pode pegar ali, se você tiver na frente ali do seu computador, escrever sobre aquela situação. Essa informação vai valer muito para as pessoas que estão ali fora e que vão precisar daquilo. E isso com certeza vai se tornar conteúdo para você. Aí você imagina, se num dia você atende talvez 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, não sei. Cada uma delas vai te trazer um insight diferente que você pode pegar, transformar esse conteúdo depois. Só nessa dinâmica aqui, com certeza você vai economizar muito tempo pensando o que postar, porque geralmente é o que acontece, a gente fica às vezes horas ali parado pensando: nossa, cara, o que eu vou postar? Não sei o que eu vou falar. Semana passada eu já falei desse assunto, não quero falar de novo. E aí você fica ali filosofando e acaba que o dia passa e você não fez conteúdo nenhum. Então, esse momento de documentação vai te ajudar a economizar nesse tempo que você ficaria ali pensando ideias do que falar. Aí, beleza. Essa é uma das principais maneiras para você coletar ideias, mas tem várias outras. Eu vou falar aqui de mais uma. Se possível, tenha um momento criativo, que seja uma vez na semana. Se você conseguir mais, maravilha, mas se você conseguir fazer uma vez na semana, já está ótimo. O que seria esse momento criativo? Um momento para você parar, ler alguma coisa, se inspirar, ter ideias, escrever coisas que vêm ali à sua cabeça. Você pode até mesmo revisitar conteúdos que você já publicou anteriormente. Tudo isso vai te ajudar, vamos dizer assim, a refrescar as ideias, renovar as ideias, né? Você vai começar a pensar coisas novas ali a partir do que você já sabe, coisas a partir de novos aprendizados, né, que você tiver, lendo alguma coisa, estudando sobre algo. Tudo isso vai te ajudar também a ter mais ideias. E aqui é o que eu sempre falo, a gente não precisa deixar para criar o conteúdo de uma vez só na hora de postar. Eu já fiz esse vídeo aqui falando sobre isso. A gente pode fazer ao longo do tempo. Então, nesse dia que você teve esse momento criativo, ali você já vai ter ideia para fazer vários conteúdos e já vai estar tudo ali. Depois, na hora que você for produzir, você vai chegar, vai parar ali. Bom, agora eu vou produzir esse conteúdo aqui, o conteúdo já está pronto. Você vai gravar, ou você vai fazer ali o seu post, o seu carrossel, o que seja, o conteúdo está pronto. Então são essas coisas que vão facilitar na nossa criação, vão economizar tempo, porque eu não vou precisar tirar um tempo à parte para fazer aquilo. Enquanto a coisa está acontecendo, enquanto o dia está passando, enquanto eu estou trabalhando, eu estou ali fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e quando vê, no final do dia ou no final de uma semana, eu já tenho ali uma boa quantidade de conteúdo que vai dar para eu usar em vários outros lugares, em várias outras situações. Aliás, eu vou poder postar isso talvez por uma semana inteira. Outra coisa que também vai te ajudar e que eu sempre falo aqui é você organizar a sua rotina. É claro que eu não posso falar para você o que você vai fazer no seu dia, que horas você vai fazer, como você vai fazer, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: você pode tomar atitudes que vão tornar a sua criação de conteúdo mais leve. Então, em vez de deixar para criar o conteúdo lá no final do dia, quando você já está esgotado, já fez aquele tanto de coisa, prefira fazer naqueles momentos que você sabe que você vai estar mais produtivo, que você vai estar com mais energia para criar. Outra coisa, não desistir também no primeiro sinal de dificuldade ou no primeiro sinal de cansaço ou de falta de resultado.
Isso é um grande erro. Tá difícil? Continua. Segue o seu ritmo. Você não precisa tentar forçar mais daquilo que você dá conta de fazer. Continua seguindo o seu ritmo. Ah, o resultado não tá vindo. Continua seguindo o ritmo. É questão de tempo. Criação de conteúdo é tempo. Eu já falei sobre isso também em outro vídeo. Não adianta a gente ter pressa e querer ter todo o resultado agora. Na maioria dos casos, isso não vai terminar bem. E aí, por fim, outra coisa que é muito importante a gente fazer também é criar um estoque de conteúdo. E eu sempre falo sobre isso aqui. É muito importante a gente ter vários conteúdos guardados para quando acontecer algo desse tipo de, sei lá, tive um problema com a internet, tá tendo uma barulheira aí na rua, tá tendo uma obra do lado da minha casa e eu não consigo gravar. Sem problema, eu tenho aqui alguns conteúdos guardados que vai dar para eu passar por esse período. Então eu vou em um dia, posto um, aí depois eu posto outro e depois outro, e aí eu consigo passar por esse período sem ter que ficar, sem postar, sem aparecer para as pessoas, sem quebrar essa conexão, que é algo que é muito importante a gente manter. Tá, mas como que eu crio então esse estoque de conteúdo? Eu já expliquei naquele vídeo sobre como criar conteúdo em 1 hora. No momento que você está produzindo, que você está criando seu conteúdo, facilmente, se você vai criar 3, você consegue criar 4. Se você está criando 5 conteúdos ali, você consegue criar mais um, ou talvez mais 2, vai depender da sua criatividade ali no momento. Mas enfim, a gente consegue criar mais um conteúdo que seja mais ali. Esse um conteúdo a mais eu vou deixar ele quietinho ali esperando para o momento que acontecer algum imprevisto, eu pego ele, tá ali o conteúdo, beleza, continuo, sigo a minha rotina, não fico sem aparecer para as pessoas. Outra coisa que é muito legal é você ter conteúdos ali fáceis de fazer, por exemplo, uma reflexão. Eu gosto muito de ter esse tipo de conteúdo guardado. Eu tiro uma foto ali de alguma coisa, posto uma reflexão minha que tem a ver ali com o que eu estou fazendo, com o trabalho aqui, criação de conteúdo. Isso depois, na hora de postar, não fica estranho, não fica desconexo com o restante do meu conteúdo, porque tá dentro desse universo das coisas que eu falo. Então, é legal a gente pensar nisso. Pense nesses conteúdos fáceis de fazer. E aí, quando você precisar, tá tudo ali acessível para você. E se esse vídeo te ajudou, se te esclareceu alguma coisa, se agora você viu que dá para pensar diferente, clica aqui no gostei, se inscreve no canal também, isso vai ajudar o YouTube a entregar o conteúdo para mais pessoas, e assiste esse vídeo que vai aparecer aqui do lado também, e a gente se vê na próxima. Valeu!